É um fato que Jesus está voltando, tão verdadeiro quanto o fato de que ele já esteve aqui por 33 anos, morreu na cruz, ressuscitou, voltou para o céu. Antes de mais nada, vou pedir-lhe que abra suas Bíblias e leiam 3 passagens marcantes nas quais a segunda vinda do Senhor é mencionada como um fato. Primeiro por um apóstolo, depois por um anjo e, em terceiro lugar, pelo próprio Senhor. A primeira leitura é em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 a 17. Eu vou ler, caso você não tenha uma Bíblia aí. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, os que dormiram, os que morreram em Cristo, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Agora, vamos para a segunda leitura, Atos capítulo 1, versículo 11, onde temos o testemunho angelical da mesma verdade. O anjo disse: este mesmo Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, virá do modo como o viste subir ao céu. A terceira passagem, que peço que você leia com atenção, é João capítulo 14, versículo 3, onde o próprio Senhor, o Senhor Jesus, enquanto ainda na terra, claramente prometeu retornar com o propósito de receber seu povo na casa de seu Pai. Ele disse: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos receberei ou levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essas 3 passagens são suficientes para mostrar que a verdade da segunda vinda do Senhor é parte integrante da doutrina cristã. Mas lembre-se, não é uma mera doutrina, é um fato. Como um fato, melhor dizendo, vamos considerá-lo começando com uma pergunta. Quando falamos da vinda do Senhor, isto se refere à morte do crente? Ou seja, o Senhor vem cada vez que o crente morre? É disto que fala esta vinda do Senhor, que nós lemos tantas vezes, em alguns lugares? Na verdade, não. Ninguém que leia atentamente as 3 passagens que indiquei possa cair no erro de confundir as duas coisas. Quando um crente morre, o Senhor desce com um grito, como nós lemos? Ele vem da mesma maneira que eles o viram ir? Os santos adormecidos são chamados de seus túmulos e convocados para encontrar o Senhor nos ares? Nada disso acontece. Deixe-me tentar mostrar-lhe uma ilustração simples, o que é a morte para o cristão. Um cavalheiro entra em uma das estações ferroviárias do Paris e pede uma passagem de primeira classe para Paris. Faltando 20 minutos para o trem chegar, ele entra na confortável sala de espera da primeira classe e se senta. Enquanto lá, outro homem entra na estação. A julgar por sua aparência, ele é um homem trabalhador e não muito abastado nos bens deste mundo. Ele também está com um destino a Paris e pede uma passagem de terceira classe. Ele, como o primeiro a chegar, tem que esperar o trem, mas não pode usar a sala de espera da primeira classe. Ele deve se contentar com a desconfortável, fria e lotada sala de terceira classe. Mas observe isto: o homem da sala da primeira classe e o homem da sala da terceira classe estão esperando o mesmo trem. Da mesma forma, há 2 classes de crentes destinados à glória, esperando a vinda do Senhor para levá-los até lá. Há aqueles de nós que ainda estão vivos, esperando nesta triste e desconfortável sala de espera de terceira classe, de um mundo cercado de provações, sujeitos a tentações e cercado pelo pecado. Há outros crentes que, por assim dizer, passaram para a sala de espera da primeira classe. Eles descansam em uma cena de paz, sem nuvens, sem pecado, sem nenhum cuidado nem tristeza para estragar sua felicidade. Eles estão com Cristo. Como disse Paulo, é muito melhor.
Eles não estão em seus corpos. A verdadeira pessoa desses crentes está lá com Cristo, alma e espírito, enquanto os seus corpos estão em algum lugar nas sepulturas. Eles ainda não entraram na plenitude da vida ressurreta ou ressuscitada. Eles ainda estão esperando exatamente a mesma coisa que nós estamos esperando, a saber, a vinda do Senhor. A morte, portanto, para o cristão, longe de ser o cumprimento de sua esperança, é apenas o servo que o introduz na sala de espera da primeira classe, onde ele estará ausente do corpo, presente com o Senhor, até o dia em que o Senhor Jesus vier nos ares. Bem, mas talvez ainda surja uma outra pergunta. O cristão muitas vezes não experimenta a vinda de Cristo ao seu coração? Sim, sem dúvida, mas não é disto que estamos tratando agora, e tampouco é disso que os versículos que lemos no início do vídeo trata. Lembro-me de falar com uma senhora idosa sobre a vinda do Senhor. Enquanto eu falava, seu rosto se iluminou de alegria e, colocando a mão sobre o coração, ela exclamou: "Oh, ele vem muitas vezes a mim. Dificilmente passa um dia sem que ele venha." A querida senhora estava certa. O Senhor Jesus vem ao coração do seu povo de uma forma espiritual. Mas isto é uma coisa muito diferente da vinda que lemos juntos no início deste vídeo. Você verá as duas coisas se voltar para João, se ler João capítulo 14, versículo 23, onde o Senhor Jesus disse a seus discípulos: "Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele." Isto é uma outra coisa. É o que a senhora estava dizendo, a senhora crente. Compare isso com o que já lemos no versículo 3 do mesmo capítulo, de João capítulo 14. O versículo 23 fala de uma vinda espiritual de Cristo e Pai para nós. O versículo 3 fala da futura, pessoal e real vinda de Cristo por nós. Uma é o que podemos desfrutar diariamente. A outra é o que ainda esperamos. Há algo de suma importância a ser dito para todo aquele que ainda não é salvo ou se diz crente, mas não tem certeza da sua salvação. João capítulo 3, versículos 17 e 18, o Senhor Jesus Cristo disse: "Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus." Essas foram as palavras do Senhor Jesus nesses dois versículos do capítulo 3 do Evangelho de João. Somente sobre esta base e nenhuma outra é que você pode ser salvo. Se você deve ser salvo, então o pesado fardo de seus pecados precisa ser removido. Se o seu pesado fardo precisa ser removido, a pena pelo pecado, ou castigo pelo pecado, precisa ser aplicada em alguém. Se a pena pelos pecados precisam ser aplicada em alguém, então Jesus precisava morrer, pois a pena para o pecado ou para os pecados é a morte. Você não poderia suportá-lo sem perecer miseravelmente. Assim disse o apóstolo João: "Pelo seu nome vos são perdoados os pecados." 1 João capítulo 2, versículo 12. Não pelas obras que você possa praticar, nem pela sua moralidade, mas pelo nome de Jesus. A misericórdia flui hoje mesmo. Não por meio de alguma relíquia em alguma cidade santa, nem por meio do toque de alguma mão santificada, mas de um vitorioso e ressuscitado Cristo que hoje está no céu. Pode-se ter acesso a Ele estando em qualquer lugar. Toque nele, ou, em outras palavras, se preferir, creia nele e você será salvo. É somente pela fé. As Escrituras são conclusivas quanto a este ponto. A salvação não é por meio das obras, nem por fé e obras combinadas, mas somente pela fé. A salvação de um pecador não se dá quando ele é batizado, ou foi batizado, crismado, recebido na igreja,
nem tampouco por dar esmolas, dízimos, ofertas, tomar a ceia, frequentar a igreja, pregar, jejuar, orar, rezar, fazer penitências e tantas outras coisas mais. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 diz de uma maneira clara: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Esta é a única resposta sensata. Portanto, cuidado para não perder sua alma eternamente só por causa desta pequena questão, o tempo da sua resposta a este convite de salvação. A Bíblia diz: eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Se você, como um pecador perdido aos olhos de Deus, tiver crido de todo o coração, tiver aceitado o Senhor Jesus como tendo sofrido na cruz por todos os teus pecados, por todos os teus pecados cometidos, e tendo ressuscitado, ele ressuscitado para a tua justificação, então o Cristo na glória é aquele em quem você está agora firme e seguro. Você está salvo. Você já tem, portanto, a vida eterna. Você está nas mãos do bom pastor, e ele nunca o deixará de assim conduzir até que o tenha introduzido no lar celestial. Se assim verdadeiramente creu, você já foi feito membro do corpo de Cristo, a igreja verdadeira, ligado ao seu Senhor pelo Espírito Santo. E agora, a caminho do céu. O Senhor Jesus se alegra em reunir os seus em torno de si, fora do arraial, o sistema religioso, e ao seu nome exclusivamente, até que volte para levar-nos todos a este lar celestial, para estarmos com Ele e sermos semelhantes a Ele por todo sempre, na glória, para o seu eterno louvor.